Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou aluno de doutorado do IQ USP e hoje eu vou gravar aqui para vocês a aula sobre massa atômica, mol e introdução aos gases aqui para o curso preparatório para a fase final da Olimpíada Química do Estado de São Paulo. Tá bom? Ah, eu pretendo passar aqui o conteúdo de massa atômica, mol e um pouco sobre gases na aula de hoje, mas talvez eu acabe fazendo uma aula diferente para gases, que é uma coisa que eu coloquei a mais na aula de hoje, porque não tinha nenhum tópico em que iam ser abordados os gases nas aulas que a gente tinha programadas. Então, se eu precisar separar em duas aulas, que as aulas têm que ter em torno de 50 minutos, né? Se precisar dividir em duas aulas, tudo bem. Faço uma sobre massa atômica e mol e uma sobre gases, tá? Além disso, também vou gravar aula de eletroquímica, que é uma aula separada dessa, né? Então vocês vão ver minha cara mais algumas vezes por aqui. Então, beleza, vamos começar aqui com os tópicos de hoje. Então, peraí. Aí. Bom, os tópicos que eu vou abordar hoje são basicamente a massa do átomo, a ideia do mol. Eu vou falar um pouco sobre o Avogadro, um contexto histórico aí para algumas coisas que a gente vai abordar na parte falando sobre massa molar. E então, beleza, a gente vai ter a parte de massa molar. E, se possível, ainda na aula de hoje a gente vai ter gases. A gente vai brincar um pouco com algumas simulações e algumas propriedades, né, dos gases ideais e falar um pouco sobre o volume molar, que é algo que prova que o Avogadro, que a gente vai abordar mais no começo da aula, estava certo nas ideias dele. Então, vou começar aqui com uma pergunta provocadora, né? Uma pergunta meio babaca, que é: quanto pesa um átomo? Bom, essa pergunta é errada, né? A gente não faz muito sentido a gente querer saber quanto é que pesa um átomo, porque o peso do átomo depende do planeta que você está, depende da gravidade. Força-peso depende da aceleração da gravidade, né? Mas o que a gente realmente quer saber, a pergunta correta seria: qual é a massa de um átomo? Bom, é razoável a gente pensar que átomos têm massa, porque a gente sabe que o mundo que nos cerca, as coisas que nos cercam são compostas por átomos, né? A matéria, sei lá, computador, suas chaves, qualquer coisa, né? Elas são compostas por átomos e elas têm massa. Se elas são compostas por átomos e elas têm massa, então os átomos devem ter massa, certo? Então, bom, como a gente pode fazer para quantificar a massa? A massa ela costuma ser dada pelo Sistema Internacional de Medidas em quilogramas, né? Só que você deve imaginar que não é muito prático falar em quilogramas para um único átomo, porque ele deve pesar bem menos do que um quilograma, certo? Então vamos fazer uma brincadeira aqui. A gente pode definir uma unidade de massa atômica. Uma unidade de massa atômica, um U, tá? U de unidade, nada demais. Um U vai ser a massa do isótopo 12 de carbono dividido por 12, tá? Ou seja, a massa do átomo de carbono é de 12 U, 12 unidades de massa atômica. E aí, estão satisfeitos com essa definição, com essa resposta para a pergunta de qual é a massa de um átomo de carbono? Eu espero que não. Espero que não, porque o que eu fiz aqui foi exatamente não, né? Mas praticamente o seguinte. Eu te dei uma banana. Você me perguntou: Rafael, qual é a massa dessa banana? E eu te respondi: a massa desta banana é uma unidade de massa de banana. Porque eu defini que essa banana pesa essa banana, a massa dela é uma unidade de massa de banana. Só que eu tô meio que roubando, né? Eu defini uma coisa e falei que era isso. Defini uma quantidade para ser a massa do átomo de carbono e falei que a massa era essa. Mas aí até aí fica fácil, né? Só que isso é bastante útil, porque eu defini a massa do carbono 12 como sendo 12 unidades de massa atômica. O átomo de carbono 12 tem 12 coisas no núcleo dele. São 6 prótons e 6 nêutrons. Também tem 6 elétrons na eletrosfera, que dá uma representaçãozinha para o átomo de carbono. Não sei porque eles colocaram três coisinhas, cada uma com 2 elétrons. Não sei o que significa, o que eles quiseram dizer com isso. Mas o ponto é que tem 6 elétrons também na eletrosfera.
O que importa é, na verdade, aqui que a gente quer discutir, na verdade, é o núcleo. Porque o núcleo é onde está concentrada a massa do átomo. Um nêutron tem aproximadamente uma unidade de massa atômica e um próton também. Eles têm massas muito próximas, apesar de não serem exatamente iguais. Prótons e nêutrons têm massas muito semelhantes. E o que é interessante aqui é que a gente definiu como 12 a massa do átomo de carbono, do carbono 12, certo? Para que a gente possa ter uma noção de massa para outros átomos também, tá? Então a gente tem aqui a massa como sendo 12, porque tem 12 unidades de massa no núcleo, tá? E a eletrosfera, normalmente a gente não vai considerar a massa dos elétrons, porque, normalmente não, né? Em nenhum caso a gente vai considerar a massa dos elétrons, porque os elétrons eles têm massa da ordem de 1000 vezes menor que a massa de um próton ou de um nêutron. Então não conta, é praticamente desprezível a massa do elétron frente à massa de um átomo, para qualquer átomo, certo? Então, beleza, como eu já disse aqui, o núcleo do átomo 12 de carbono tem 6 prótons e 6 nêutrons. E isso vai ser então nossas 12 unidades de massa atômica, tá? Um átomo de carbono 12. Muito bom. Se eu falei se eu estou falando em carbono 12 e não só carbono, é porque provavelmente existem outros carbonos, certo? E de fato existem. A gente tem carbono 13 e 14, eles têm praticamente as mesmas propriedades químicas do carbono 12, só que eles têm massa atômica um pouco diferente. O carbono 12 tem 6 prótons e 6 nêutrons, e a massa atômica é 12, como eu já defini antes. Só que o carbono 13, ele tem massa atômica 13, obviamente, e tem 6 prótons e 7 nêutrons no núcleo. O carbono 14, provavelmente vocês já ouviram falar, né, que é usado para datação de fósseis, de coisas antigas. Aí. O carbono 14 ele tem massa atômica 14 e com 8 nêutrons no núcleo em vez de 6 como o carbono 12. Tá? Então, a partir da massa atômica que eu tenho para um elemento, sabendo qual é o elemento, eu consigo saber quantos nêutrons, quantos prótons tem no núcleo do meu elemento. Então, aqui, por exemplo, para o bismuto, pego lá na tabela periódica, o bismuto ele tem número atômico 83, ou seja, ele tem 83 prótons no núcleo, e tem 209 de unidades de massa atômica. Isso significa que, fazendo 209 menos 83, eu tenho 126 nêutrons no núcleo. E aí, isso significa que, se eu pegar um átomo como cloro, que tem a massa na tabela periódica como 35,5 aproximadamente, o cloro tem 18,5 nêutrons no núcleo? É claro que não. Claro que não. Não existe algo como meio nêutron para a gente poder definir, para a gente poder colocar aí, né? Então, não, isso não é verdade. A verdade é que a massa que vai aparecer na tabela periódica, ela na verdade é uma média ponderada das massas dos isótopos existentes, ponderada, aliás, pela abundância relativa deles na Terra. Tá? Então, as massas de uma tabela periódica em outra galáxia provavelmente seriam um pouco diferentes, tá? Dependendo de como foram formados os elementos. Mas se eu pensar aqui que o cloro ele ocorre principalmente na forma de cloro 35 e 37 na Terra, no planeta Terra, e considerar as abundâncias do cloro 35, a abundância do cloro 35 como 75,4% e a do cloro 37 como 24,6%, se eu fizer uma média ponderada disso, pelas abundâncias, a gente vai chegar nessa massa de 35,5. Então não é porque tem 18,5 nêutrons, é claro. Tá? Então, média ponderada aqui, a gente multiplica a abundância relativa pelas massas, né? Então 75,4 vezes 35 mais 24,6 vezes 37 dividido pela soma das abundâncias, que tem que dar 100%, né? Porque a abundância total é 100%. Beleza. Então, agora voltando aqui para o exemplo do carbono, quando eu coloquei lá o carbono e defini a massa dele como 12, eu defini como 12 e mostrei a massa sendo 12,01. Não sei se vocês perceberam isso. Mas isso é porque essa massa é a massa que aparece na tabela periódica, né? Que é a massa ponderada pela abundância dos outros isótopos de carbono. Eu vou passar como exercício para vocês calcular a massa
do carbono, tá bom? Vai estar lá então na lista de exercícios. Então, agora vamos falar sobre moléculas, né? Estamos falando só sobre átomos até agora, mas a gente vai trabalhar muito com moléculas na química, né? Então vamos falar um pouquinho sobre as moléculas. Vou pegar uma molécula simples, que é o oxigênio, o O2. O O2 tem 2 átomos de oxigênio, obviamente. A gente tem 16 unidades de massa atômica para cada um deles. Então a massa molecular do O2 é de 32 unidades de massa atômica. Mesma coisa vale para o hidrogênio, né? Só que cada um dos átomos de hidrogênio tem uma unidade de massa atômica e a massa molecular é 2U. Tá? Agora vamos falar de moléculas um pouco mais complexas. Eu devia ter colocado a estrutura dessas moléculas para vocês, mas eu acabei esquecendo. Mas vocês podem procurar e achar facilmente. Isso aqui é um octaedro com um enxofre no centro e os fluoretos nos vértices no octaedro. Mas então, para o SF6, hexafluoreto de hidrogênio de enxofre, eu falei sulfeto em algum momento, não era enxofre. Desculpa. Então, para o hexafluoreto de enxofre, a gente tem a massa do enxofre como sendo 32U e a massa do flúor como sendo 19U. A gente multiplica a massa do enxofre por 1, a massa do fluoreto por 6, trivialmente, a gente chega em 146U. Tá? E para a adenosina, que é uma molécula orgânica, né, presente em organismos vivos, uma biomolécula, a gente tem o C10, a gente tem uma fórmula molecular de C10H13N5O4. Então aqui as massas atômicas de cada um dos elementos que compõem a adenosina. E a massa molecular, então seria 10 vezes 12, mais 13 vezes 1, mais 5 vezes 14, mais 4 vezes 16, que dá 267U. Tá? Nada demais. Vou passar alguns exercícios para vocês fazerem, calcular algumas massas, mas é bobinho assim, sabe? Não é nada muito complicado. Vamos então passar... Vamos passar aqui agora o conceito de mol. Mas calma aí, antes de eu definir mol, vou fazer mais uma perguntinha. Quantos átomos de carbono 12 existem em 12 gramas de grafite? Tá? Por que eu quero saber em 12 gramas de grafite? Parece um pouco arbitrário, né? Mas se eu falei que a massa do carbono 12 é 12U, faz sentido eu querer trabalhar com... eu pensar em quantos átomos tem em 12 gramas de grafite. Porque é a quantidade relacionada aí, né? 12 com 12 parece fazer sentido pensar assim, né? Então a resposta para a pergunta acima é 1 mol. Mas o que é 1 mol? Eu não respondi nada, na verdade, né? O que significa 1 mol? Em 12 gramas de grafite, então, a gente tem 1 mol de átomos de carbono. Só para deixar claro, o grafite ele é uma forma alotrópica do carbono, ou seja, ele é composto só por carbono, tá? Em lamelas de estruturas hexagonais de carbono. Se vocês quiserem procurar aí na internet, vocês vão encontrar a estrutura. Mas é só carbono, tá? Esse é o ponto. Então, em 12 gramas de grafite, há 6,02214076 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Eu preciso estar falando em átomos para falar em mol? Não, eu posso falar de qualquer coisa. Posso falar 1 mol de átomos, 1 mol de moléculas, 1 mol de íons, 1 mol de elétrons ou 1 mol de camelos. Mas faz sentido falar em 1 mol de camelos? Então, 1 mol de qualquer coisa, só para definir, é 6,022 vezes 10 a 23 dessa coisa. Tá? Mas 1 mol de camelos parece um número meio absurdo, porque 10 a 23 a gente não tem nem dimensão de quanto é fisicamente. Pensando em unidades juntas, 10 a 23 unidades juntas é uma coisa muito complicada de você conseguir imaginar. Então, só para vocês terem uma noção, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, 8 vezes 10 a 9, é coisa de 1 quatrilhão, próximo de 1 quatrilhão de vezes menos do que 1 mol de pessoas. Tem 20 quatrilhões de formigas no mundo. É bastante formiga, vamos admitir, mas ainda é significativamente menos do que 1 mol. Muito menos do que 1 mol. Não chega a arranhar 1 mol. Tem 7,5 vezes 10 a 18 grãos de areia no mundo, no planeta Terra. É muito grão de areia. Mas ainda assim, é
quase 1 bilhão de vezes, desculpa, 1 bilhão não, quase 1 milhão de vezes menos do que 1 mol. 1 milhão. No universo, as estimativas como é que se diz? Otimistas dizem que tem 1 vezes 10 a 22 estrelas. Que já estamos chegando perto de 1 mol, mas a gente está falando no universo inteiro. E eu estou te falando que em 12 gramas de carbono, que é uma quantidade justa de carbono, não é pouquinho, mas é de grafite, desculpa. O grafite ele é bem leve, né? Ele é bem pouco denso. Então seria um bloquinho assim de grafite. Você tem muito mais átomos do que estrelas no universo inteiro. Em um bloco de grafite que cabe na sua mão. Tá? Então, só para ter uma noção do tamanho do mol, quanto é um mol, certo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Avogadro. Tá? Esse número 6,022 vezes 10 a 23, ele é conhecido como número de Avogadro. Muitas vezes você vai ver como um NA. Inclusive, eu mesmo vou abordá-lo como um NA daqui a pouco. Tá? Número de Avogadro. Quem foi Avogadro? É esse rapazinho simpático aqui, tá? Que viveu aí entre o século XVIII e XIX. O Avogadro ele se formou em direito eclesiástico. Ele era de uma família rica, ele se formou em direito eclesiástico, o que torna ele, de alguma forma, advogado, né? Mas, um advogado não é bem do direito penal, ou jurídico e tal, mas do direito eclesiástico. Mas é curioso por conta do trocadilho com o nome, né? Avogado e advogado. E apesar da carreira bem sucedida dele no direito, ele resolveu estudar ciências, ele atuou como físico. Ele fez parte da filosofia da natureza aí do século XVIII e XIX. Provavelmente mais do XIX que do XVIII, porque ele nasceu perto do final do século. Mas, então, apesar desse número ser atribuído ao nome dele, ele não descobriu esse número, 6,022 vezes 10 a 23. O que ele fez foi propor a ideia de que o mesmo volume de gases diferentes sob condições idênticas de temperatura e pressão contém o mesmo número de partículas. O que aparentemente não tem nada a ver com o número em si, né? Mas, de fato, a gente consegue... tem relação. São coisas relacionadas, principalmente porque a gente está falando em número de partículas. Tá? Então, em homenagem a ele, foi dado esse nome. Mas, na verdade, esse número ele foi descoberto lá, ele foi, de fato, calculado, provavelmente ali no começo do século XX, quando a gente conseguiu... não, né? Quando o pessoal conseguiu calcular a carga do elétron e relacionando isso com a constante de Faraday, que eu vou abordar um pouco mais profundamente na aula sobre equilíbrio eletroquímico, ou sobre eletroquímica, né? Com base nisso que a gente conseguiu de fato calcular esse número, mas isso veio muito depois do Avogadro já ter morrido, tá? Então, não é tão depois, assim, sei lá, uns 60, 70 anos depois, mas é um tempo considerável depois. Então, como eu disse, eu vou dar mais detalhes sobre isso na aula de eletroquímica e oxirredução. O ponto é que o Avogadro ele propôs essa ideia de que para uma certa quantidade de partículas, sob determinadas condições de temperatura e pressão, a gente vai ter sempre o mesmo volume para um gás. O que é algo simplesmente genial, que a gente vai ver mais tarde que estava certo. Tá? Ele estava certo nessa, pelo menos para gases ideais, mas isso vai vir depois, talvez não nessa aula, talvez um apêndice que eu vou fazer para essa aula depois, tá? Então, temos aqui o conceito de massa molar. Ou, afinal, qual é a massa de um átomo de carbono? A gente vai no final desse slide aqui calcular a massa de um átomo de carbono. Então, a massa molar, ela é a massa de 1 mol de uma substância. A massa molar do carbono, como eu já falei antes, é 12 gramas por mol. Então, com isso, se eu souber a massa de uma amostra, eu consigo calcular quantas partículas tem nessa amostra. Certo? Ou, alternativamente, sabendo a quantidade de mols que eu tenho, eu consigo, ou que eu preciso, eu consigo calcular a massa que eu preciso de uma certa substância. Então, vamos falar ainda sobre carbono. Vamos supor que eu tenha 6 gramas de carbono. Tenho 6 gramas de carbono.
Ah, se eu tenho 6 gramas de carbono... Deixa eu só ver uma coisa. Tá. Se eu tenho 6 gramas de carbono e eu quero saber quantos mols eu tenho, o que eu preciso fazer? Bom, eu posso usar essa fórmula aqui, eu poderia fazer uma regra de 3, mas eu acho mais legal usar essa fórmula, tá? Do que fazer uma regra de 3. Então, antes de fazer com fórmula, o que eu vou fazer? 6 gramas de carbono. Desculpa, eu vou usar essa fórmula depois para calcular a massa do carbono. Vamos fazer só pensando em 6 gramas de carbono, quantas partículas eu tenho, ou quantos mols eu tenho. Primeiro, quantos mols? Se um mol de carbono tem 12 gramas, vamos fazer com regra de 3 mesmo. 12 gramas de carbono tem 1 mol. Quantos mols eu tenho em 6 gramas? Seriam x. Fazendo aqui uma regra de 3 simples, a gente vai ter que x é igual a 0,5 ou meio mol. Meio mol de carbono. Legal. Quantas partículas eu tenho nisso? 1 mol é 6,022 vezes 10 a 23 partículas. Ou 10 a 23 átomos, né? Ou seja, a quantidade de partículas que eu tenho em meio mol é a metade disso, que é 3,011 vezes 10 a 23. Então aqui, ó, se N é a quantidade de mols e M é a massa da minha amostra e emissão, né? É a massa molar, eu poderia usar isso daqui para descobrir a quantidade de mols. E aí, N vezes o número de Avogadro vai ser a quantidade de partículas que eu tenho nesta tal amostra. Tá? A aplicação disso vai ficar mais clara depois, quando eu fizer um exercício. Mas o que eu queria abordar aqui, principalmente, é responder a pergunta de qual é a massa de um átomo de carbono. Certo? Então, se eu tomar esse N como 1, tomar isso daqui como 12, e isso daqui como o número de Avogadro que a gente já definiu, então 6,022 vezes 10 a 23, eu consigo calcular, isolar esse M na equação, que é a única coisa que eu não conheço, o Mzinho, e calcular a massa do átomo de carbono. Então, fazendo aqui, ó, isolando o M, a gente tem isso daqui, certo? Essa coisinha aqui. E então, substituindo os valores, a gente tem 12 para a massa molar, 6,022 vezes 23 para o número de Avogadro e 1 para a quantidade de partículas, eu quero saber a massa de um átomo de carbono. E a massa de um átomo de carbono em quilos é 1,99, ou aproximadamente 2, vezes 10 a menos 23 gramas. Olha só que legal. Então tá respondida, né, a pergunta que a gente fez anteriormente. Beleza, agora, para que eu uso essas coisas, né? O que eu vou usar? A gente consegue transformar agora, com esses conceitos, quantidade de massa em quantidade de matéria, quantidade de partículas, ou em quantidade de mols, que é um pouco mais útil, porque normalmente a gente trabalha com coisas da ordem de gramas, né? E não 10 a menos 23 gramas de algo. Ordem de gramas ou miligramas. Então, isso aqui vai ser útil da seguinte forma. Então, vamos colocar aqui. A gente consegue transformar, como eu já falei, massa em quantidade de matéria, quantidade de partículas, ou quantidade de partículas em massa. São coisas meio que equivalentes, mas com unidades diferentes, né? Então, para calcular a massa de reagentes utilizados em uma reação, por exemplo, a gente deve utilizar a massa molar das substâncias. Então vamos lá. O oxigênio molecular, né, o gás oxigênio, tem a massa molar de 32 gramas por mol e do hidrogênio de 2 gramas por mol. A gente sabe que a reação do oxigênio com o hidrogênio para formar água requer 2 moléculas de hidrogênio para cada molécula de oxigênio, ou 2 mols de hidrogênio para cada 2 mols de oxigênio. Então, se eu quiser fazer uma reação com uma certa quantidade de hidrogênio, de quantidade de mols de hidrogênio, de oxigênio, eu preciso do dobro dessa quantidade de mols de hidrogênio. Tá?
Então, 32 gramas de oxigênio, ou seja, 1 mol de oxigênio reagiria com 4 gramas de hidrogênio, ou seja, 2 mols de hidrogênio formando 2 mols de água, ou 36 gramas de água. Eu consigo também prever qual é a massa do produto formado, se a reação for completa. Certo? Isso aqui é um exemplo meio... Ele é pouco tátil, isso que eu queria dizer. Ele é pouco tátil porque a gente está falando de trabalho com gases. Então vamos fazer um exemplo um pouco mais cotidiano, um pouco mais palpável. Essa é a palavra. Como é que eu posso fazer para neutralizar 4,9 gramas de H2SO4 com hidróxido de sódio? Vou manter assim a equação para a reação de neutralização, apesar de ela não ser a coisa mais... não está da maneira mais correta possível, porque isso seria feito provavelmente em solução aquosa. Em solução aquosa, os íons sulfato e os íons sódio não participariam da reação, mas vamos deixar assim porque é a maneira melhor que a gente tem de calcular. Então, quantos gramas a gente precisa de NaOH? É isso que a gente quer saber. A gente sabe que a gente tem 4,9 gramas de H2SO4 e a gente quer neutralizar isso. Neutralizar tudo. Não quer que tenha mais ácido sulfúrico ali, ácido, que seja. Então a gente quer pesar uma quantidade de NaOH para que a gente possa fazer de fato essa neutralização. Tá? Como... Ei, o que eu fiz aqui? Nossa, tá, risquei aqui o negócio, eu não sei o que aconteceu. Mas tá bom. Vamos lá. Como é que eu posso fazer para saber isso? Bom, a gente sabe que 2 NaOHs reagem com 1 ácido sulfúrico. Ou seja, 2 mols de NaOH reagem com 1 mol de ácido sulfúrico. Certo? O que eu preciso saber é quantos mols de ácido sulfúrico tem nesses 4,9 gramas. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular a massa molar do ácido sulfúrico. Então, pro ácido sulfúrico, a massa molar vai ser 2 vezes a massa do hidrogênio, então 2 vezes 1, mais 1 vez a massa do enxofre, que é 32, mais 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Isso daqui é 2 mais 32 mais 64, que é 98 gramas por mol. Certo? Grama mol menos 1 e grama por mol é a mesma coisa, tá? Mol menos 1 é 1 sobre mol, então é gramas por mol. Se eu tenho 98 gramas por mol, quantos mols são 4,9 gramas? Bom, a quantidade, o N que eu tenho é Mzinho dividido por massa molar, que é 4,9 dividido por 98. Vocês podem fazer isso na calculadora se vocês quiserem. Vamos fazer isso aqui mostrando que a gente tem 49, isso aqui é equivalente a igual, né? A 49 dividido por 980. Se eu dividir em cima e embaixo por 49, eu vou ter 1 dividido por 20, que é 0,05 mol. Certo? Então, se 1 mol de H2SO4 reage com 2 mols de NaOH, 0,05 mols de H2SO4 reagem com 0,1 mol de NaOH. Então, a quantidade de mols de NaOH que eu preciso é 0,1 mol. Muito bom, mas aí eu não consigo pesar mol, né? Minha balança vai estar em gramas. Então, quantas gramas eu precisaria para neutralizar esse H2SO4? Vamos descobrir agora a massa molar do NaOH. NaOH, a gente tem um átomo de sódio, que tem massa atômica de 23, um átomo de oxigênio, tem a massa atômica de 16, e
um átomo de hidrogênio, tem a massa atômica 1. A soma disso aqui dá 40 gramas por mol. Certo? Então, daqui a gente tira aqui a massa que eu precisaria de NaOH é a massa molar vezes a quantidade de mols, como a gente fez aqui, né? Isso aqui é o contrário. Então seria 0,1 vezes 40, que é igual a 4 gramas. 4 gramas de NaOH neutralizariam 4,9 gramas de ácido sulfúrico. É claro, a gente faria isso em solução, tudo em solução aquosa. A reação ficaria um pouco diferente, a equação, né? A equação ia ficar simplificada para só a formação de água. Mas isso não vem ao caso agora, não é o ponto da aula. O ponto é que a gente conseguiu calcular a quantidade que a gente precisaria para neutralizar. Algo que seria absolutamente inviável sem as definições de massa molar, de mol e todas essas coisas, certo? Então, tá aqui a utilidade disso. Vamos fazer uma utilidade um pouco com uma abordagem um pouco diferente, tá? A gente vai preparar uma solução de perclorato de sódio. Vamos preparar não, né? Vamos supor que a gente precisa preparar uma solução de perclorato de sódio contendo 0,025 mol por litro de perclorato de sódio, mas a gente quer preparar só 50 ml e não 1 litro. Tá? Bom, se a gente fosse preparar 1 litro de solução, a gente precisaria utilizar 0,025 mol por litro de NaClO4. Como não é o caso, a gente quer usar só 50 ml, 50 ml é 0,05 litros. Tá? Então, para eu fazer 50 ml dessa solução com essa concentração, eu preciso de a quantidade de mols que eu preciso de NaClO4 é a quantidade de mols que seria 1 litro vezes 0,05. Tá? Se fizesse uma regra de 3, você chegaria nessa conclusão também. Então, quem quiser fazer, pode fazer aí, sem problemas. Isso daqui, faça em sua calculadora, a gente vai ter 1,25 vezes 10 a menos 3 mols. Então, a gente precisa pesar isso daqui, de perclorato de sódio. Só que, mais uma vez, balanças não pesam mol, balanças pesam grama. Pesam massa, né? Não quantidade de matéria. Então, a gente precisa saber qual é a massa molar do NaClO4. Que vai ser um sódio, que tem massa de 23, mais um cloro, aliás, que tem massa de 35,5, mais 4 vezes 16, que é a massa do oxigênio, certo? E aí, vamos fazer aqui na calculadora, porque eu não vou fazer isso aqui de cabeça. 35,5 mais 64. Isso aqui dá 122,5 grama por mol. Portanto, a massa que eu preciso pesar de perclorato de sódio vai ser 1,25 vezes 10 a menos 3 vezes 122,5. Mais uma vez, se vocês fizessem regra de 3, você chegaria na mesma conclusão, no mesmo número que a gente vai chegar aqui. Tá? Eu prefiro fazer dessa forma, com aquela definição de M igual a massa molar vezes a quantidade de mols. Tá? É isso que eu usei aqui. Nossa, calma que ficou parecendo um N aqui, né? Um M, aliás. Nossa. Não melhorou muito, mas melhorou um pouco. Então, Mzinho é igual a Mzão vezes N. Então,
Se eu multiplicar, então, esses dois valores aqui, 1.25 vezes 10 a menos 3, vezes 122,5, vamos ver quanto é que vai dar. A gente vai ter 0,1531 gramas. Tem mais algumas casas decimais, só que em geral as balanças vão até 0,1 miligramas ou 0,01 miligramas. Então eu parei aqui no 0,1 miligramas, porque isso aqui seria suficiente para a gente poder pesar e fazer a nossa solução. Tá? Então, como é que a gente faria na prática a solução? A gente pesaria, para ficar mais fácil de desenhar, fazendo um becker, a gente ia pesar essa massa. Então a gente ia ter aqui 0,1531 gramas. E a gente ia dissolver isso em água, adicionar água. Tá? Mas a gente não ia colocar logo 50 ml, porque a gente não sabe qual ia ser o volume final da solução. Então a gente vai colocar água até dissolver, menos do que 50 ml, mas até dissolver esse 0,15 gramas. Então aqui a gente ia ter NaClO4 em solução. Isso daqui a gente ia passar para um balão volumétrico, que é uma coisinha com essa cara aqui. Quem faz técnico já sabe muito bem isso aqui, já fez isso várias vezes. Mas para quem não fez, vou explicar aqui de qualquer forma, para deixar claro como é que isso seria feito na prática. Tá? Então, a gente colocaria aqui, passaria essa solução para um balão. Isso aqui ia encher o balão até uma certa altura. A gente precisaria lavar um pouquinho também o becker para garantir que todo o perclorato de sódio pesado foi colocado aqui dentro. Tá? Então a gente teria aqui até um certo ponto a nossa solução de concentração desconhecida de NaClO4. O que a gente faz para saber a concentração? Para chegar na concentração que a gente quer? A gente vai pegar água e completar o nível desse balão até a marquinha que diz que são 50 ml de volume total de solução. Aí sim, a gente sabe que a gente tem 0,1531 gramas de perclorato de sódio em 50 ml de solução. E a nossa concentração é, de fato, 0,025 mol por litro. Tá? Então esse seria o procedimento prático aqui para a gente trabalhar, para fazer uma solução desse tipo, com as coisas com as especificações que eu dei aqui no início. Tá bom? Então, eu acho que isso aqui termina a parte de mol, essa primeira etapa da aula. E como eu tinha previsto, eu acho que não vai dar tempo de eu terminar a parte de gases com vocês. Então eu vou encerrar essa aula aqui e gravar uma aula de gases talvez um pouco mais rápida, para que a gente possa discutir algumas coisas sobre os gases, tá? Então, só para pular tudo aqui, só para me despedir de vocês, para quem não for ver as aulas posteriores, calma aí. Então, obrigado por ter assistido essa aula. Recomendo que vocês assistam a aula de gases e de eletroquímica, tá? Vai ser bem legal, especialmente a de gases, porque a gente vai fazer umas simulações. Então a gente vai ver ali umas bolinhas se batendo. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre os conceitos ou sobre os exercícios que eu vou passar para vocês, tá aqui o meu e-mail, tá? E vai ter uma aula de exercícios em algum momento e aí vocês podem me perguntar lá também, sem problema nenhum. Não sintam vergonha de mandar e-mail pra gente, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá? E tenho certeza que vai ser um prazer para qualquer um dos nossos colegas aqui ajudar vocês com os exercícios e com os conceitos que vocês viram em aula, tá bom? Então é isso aí, até a aula, eu tinha colocado de eletroquímica, mas até a aula de gases, a gente se vê lá.